Uma demanda muito comum recebida em consultório é a crise da masculinidade. E, obviamente, é uma demanda em consultório porque deriva de algo muito mais amplo que são as práticas em sociedade. E o Brasil, um país extremamente machista, em poucas décadas enfrentou uma troca na organização social familiar, principalmente derivada da entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, quando você fala nos anos 70, 80, você ainda tem boa parte da população feminina em serviços em casa, trabalhando em casa como donas de casa. E, posteriormente, principalmente com um boom entre os anos 90 e anos 2000, você tem aquela mulher que antes fazia as coisas da casa, eu cuidado com os filhos, eu, marido, trabalhava fora. Agora ela trabalha fora também, tem toda a sua independência, mas boa parte do que fazia antes continuou fazendo. A mulher continuou exercendo cuidado com a casa, exercendo cuidado com os filhos e ainda trabalhando. Essa figura paterna, masculina, que basicamente trazia o arroz e o feijão para casa, nessa entrada da mulher no mercado de trabalho, massivamente, acaba se perdendo. Então, se a minha função era trazer o arroz e o feijão para casa, agora a minha parceira também faz isso. Também traz o dinheiro. E por vezes traz mais dinheiro que eu, trabalhando até menos tempo. Então, você tem uma crise do masculino em que sentido? Eu entendo que o homem não se adaptou adequadamente na rotina familiar a ponto de ser inserido nas rotinas de cuidado com a casa, conservação, alimentação e ser inserido no cuidado com os filhos adequadamente. Então, você tem uma ausência de alteração familiar, ambiental por parte do masculino e que por vezes causa extremo sofrimento para ambos. Nesse contexto, você tem uma mulher extremamente sobrecarregada, porque trabalha, estuda, cuida dos filhos e por vezes cuida do marido como se fosse um outro filho, e um homem sem função, que basicamente continua trabalhando e trazendo parte do dinheiro da casa, mas ele se torna pouco útil dentro dessa rotina familiar, tendo em vista que a mulher também está trazendo dinheiro. Então, essa crise é muito comum de ser recebida em consultório. Um homem sem função porque não se adaptou. E, obviamente, como que a gente vai trabalhar? Você precisa fazer toda uma reestruturação da organização familiar. Né? Então, são dois adultos, no caso de um casamento, por exemplo, que precisam ter tarefas igualitariamente divididas quando os dois têm atividades e quantidade de horas de trabalho semelhantes. E outro ponto, é o ponto principal, o cuidado dos filhos, que historicamente ficou para a mulher. Hoje, como essas funções de trabalho, cuidado da casa e cuidado com os filhos são divididas, o marido, o homem, precisa entrar numa função familiar mais adequada de cuidado e de investimento com os filhos massivo. Basicamente, a gente traz a ideia de uma sociedade mais igualitária, mas isso começa pelas relações familiares e as divisões mais adequadas entre marido, mulher, crianças e quaisquer outras configurações de família que nós temos, né? Muito distante dessa ideia de família tradicional, obviamente. Mas nós, como analistas do comportamento, trazemos sempre a função dentro da casa. Então, quem exerce a função de cuidado da casa, cuidado com os filhos e manutenção financeira, por exemplo. Isso é extremamente importante
para diminuir essa sensação de crise masculina e um massacre feminino que é tão comum socialmente aqui no Brasil.